Veja a seguir. Quanto pior, melhor. Não, não é isso não. Tomara que o problema é que vocês ficaram espalhando demagogia sobre as ovas em São Paulo, que não tem enchente. Não, teve não adianta. eu acho que o telespectador não entende essa discussão. Isso vai ficar Eu acho que claro. gritar diante da televisão, deputado Genuíno, só agride o telespectador. Não, eu não tô agredindo o e a telespectador. técnica que Vossa Excelência usa é de gritar. Claro. Mas gritar também sem gritar. Não, não tô gritando, eu tô então, falando, o que eu quero dizer Bueno. é o seguinte. Você tá nervoso, discutir... Bueno? Pode ficar tranquilo. Não, eu não estou nervoso, não. Isso. Eu só fico chateado e fico muito aborrecido quando o PT defende a tese do quanto pior, melhor. Não, só isso. Não é verdade. Por que o PT não quer sempre o pior para a população? Nós queremos o melhor, tanto que vamos triste. ganhar e implantar um programa diferente de gerenciamento do Estado e política social. É menosprezar a opinião pública dizer que o quanto pior, melhor para São Paulo é a Erundina. Uma vez que ela já foi consagrada uma vez pela opinião pública, foi eleita de forma democrática, é sinal de que o povo a considerou melhor. E agora, a joga no segundo turno, tudo indica que o povo está considerando Erundina como perfeitamente capaz, apta a governar e governar bem São Paulo. Quem não acha que ela é capaz, quem não acha que ela é capaz é o ventríloco do presidente da República, o senhor Sérgio Mota, seu ministro, o ministro das Comunicações, é que disse que a Erundina é uma pessoa incapaz, é que falou mal da administração da Erundina, não fomos nós, não. E o Sérgio Mota, aliás, como ministro das Comunicações, falou mal até das mulheres em geral, o que é uma coisa muito feia que ele fez. Muito feio. O ministro não podia ter feito isso. Quem acha que a Erundina é ruim é o ministro do PSDB, seu Sérgio Mota. Ou o senhor não ouviu? O senhor não ouviu também? Eu li nos jornais que o ministro teria falado. Então é isso, então é isso. Num momento de infelicidade, mas o ministro não fala pelo governo e muito menos fala pelo partido. O ministro Sérgio Mota fala pelo presidente da República. Não, ele não fala. Ele é o ventríloco do presidente da República. Já deixou muito claro que quem fala pelo presidente é ele. Só ele. O presidente da República, o Sérgio Mota, já disse várias vezes que ele fala pelo presidente da República. De jeito nenhum. Ele fala e faz até mais coisas, eu acho. Por isso é que o presidente da República tem tanta paciência com o Você tem que levar em conta que o passado não pode ser remoído dessa maneira. Porque se fosse remoer o passado, até o chefe, o maluco já disse uma vez, aquela história do estupro. Passado dessa semana. Estupro para aí não mata. Então não adianta. Dessa semana, tem que levar em conta. Passado dessa semana. Tem que levar em conta, vocês estão querendo fazer aí uma aliança. Não vamos pro revanchismo. Uma aliança espúria. Estão querendo fazer uma aliança espúria. Se fosse para olhar o passado, a população de São Paulo certamente vai se esclarecer e não votar a favor. Dá para falar? Quem teve 50% dos votos foi Celso Pita. Dá para quem não quer gritar falar? Dá, eu sou a favor e gosto de ouvir o deputado Gold. Muito obrigado. Que aliás, o partido até ajudou também o seu José Serra na eleição. Obrigado. Eu li no jornal que o PMDB foi alugado para acusar os outros candidatos a favor do seu José Serra. Esse negócio de alugar, comprar e vender, você sabe muito bem, Cunha Bueno. Eu sei, sim. Você sabe muito bem. Eu sei. Você é especialista nisso? Muito bem, sim. Então eu gostaria, você me dá licença, então. Eu acho que o Cunha Bueno Conheço Vossa Excelência. Resolveu entrar agora na questão da ofensa. Não, eu não resolvi questão de ofensa nenhuma, não. Eu só acho que ficar gritando aqui para o telespectador não entender nada é uma coisa feia. Mas eu nem comecei a falar, onde é que eu estou gritando? Eu acho que é muito feio. Mas eu nem comecei a falar. Nós viemos aqui para esclarecer, não viemos aqui para confundir. Então, Vossa Excelência, esclareça e não ataque, não. Porque se for para atacar, eu também sei atacar. Mas eu nem comecei a falar, você me agrediu imediatamente ao pedir licença para falar. Você imagina o teu estilo autoritário? Se eu pedir licença para falar e você me agrediu, imagine se eu falasse. É aquele estilo autoritário do PMDB, que pegou e dividiu o horário deles até, como eles não se davam lá o PMDB, então o autoritarismo interno do seu partido fez com que o seu candidato a prefeito falasse uma língua e o candidato a vereador falasse outra. Quer dizer, no PMDB há o autoritarismo do Quércia. E Vossa Excelência mesmo foi que denunciou o autoritarismo dentro do seu partido. Então, o autoritarismo entende bem o PMDB. Dá para falar agora? Dá, lógico. Você tomou bolinha hoje, hein? Olha, o negócio é o seguinte, eu gostaria de fazer uma observação aí do nosso companheiro de Sorocaba, quando ele fez a defesa da Erundina. Acho que ele até foi um pouco demais. É claro que existe um problema político, há uma situação em Sorocaba que eu estou compreendendo. O Ricardo, lá, o candidato do PSDB, precisa precisa do apoio do PT e do próprio MDB, do próprio PTB, o candidato Teodoro Mendes também,
para poder disputar o segundo turno com o candidato Crespo, do PFL. Porém, eu acho que a questão não pode ser colocada dessa forma, eu acho que devia ser colocada de uma outra forma. Eu respeito muito a candidata Erundina, e nesse contexto entre Erundina e Maluf, eu, cidadão Alberto Goldman, voto na Erundina. Agora, existe uma questão que é muito importante ser colocada. Nós passamos um tempo todo de televisão, da campanha eleitoral, nem o seu Zé Serra e nem a dona Erundina quiseram tocar no seu Paulo Maluf e no seu candidato Pita. Todos eles, a Erundina caçava gravetinho pelo chão, o Serra falava no programa de governo. Durante muitos anos, e principalmente na campanha eleitoral toda, uma série de fatos extremamente sérios que tinham que ser discutidos pela opinião pública, não é transformar a campanha em agressões pessoais. A agressão pessoal é uma coisa que não deve ser aceita. Mas discutir ações administrativas de governo é fundamental numa campanha eleitoral. Nem o PSDB fez isso, nem o PT fez isso. Nenhum deles fizeram isso. Então eu digo a vocês, eu pessoalmente, eu vou votar na Erundina dentro dessa opção. Não há dúvida nenhuma. Considero a Erundina uma pessoa limpa, impoluta, correta, tem erros, tem equívocos, muitos equívocos na direção da prefeitura, mas não posso afirmar outra coisa além disso em relação a ela. Agora eu quero da Erundina saber como que ela vai conduzir esse processo de campanha. Se é para caçar grevetinho no chão, então eu voto nela, mas não conte comigo mais do que isso. Eu posso me inscrever para defender a Luísa Erundina? Não é. Eu não estou atacando a Luísa Erundina. Estou apenas no seguinte, eu levantei durante a campanha eleitoral uma série de questões gravíssimas. Peguei... É verdade. E não ataquei ninguém. Mostrei comparativamente preços de obras operadas pela prefeitura com preços operados pelo próprio governo do estado em todos os governos anteriores, todos, até do Maluf, comparando com os preços do governo federal, comparando com o que é recolhido pelo IPTU na cidade de São Paulo, comparando com o preço de outras cidades, enfim. E mostrei uma enormidade que tinha que ser esclarecida. Ora, ninguém levantou essa questão mais, ninguém abordou. Eu queria saber, na realidade, isso o Gino não vai poder me responder, se a Erundina vai entrar numa campanha para desnudar esse candidato, que é o candidato do Maluf, ou vai para caçar gravetinho de novo no chão. Se for para caçar gravetinho, eu voto nela, mas não conte comigo na campanha. Eu me inscrevo para defender... Então, o senhor vai se inscrever para defender, eu vou dar a palavra para o ex-ministro Cabreira, mas depois do intervalo comercial eu volto já já. 9-0, nós vamos passar o programa todo com ele. Prefeito, se aquela chuva não cai ontem, liquidava no primeiro turno, o senhor acha que ela, de alguma maneira, tirou votos de Celso Pitta? Sim, pelo seguinte, porque houve uma distorção da eleição. Esses 30% de votos que faltaram em inúmeros colégios, e naquela região da Zona Leste, e abrindo um parênteses, a culpa da chuva não é da prefeitura. A culpa da chuva é do Rio Tietê, cuja manutenção de vazão é do Departamento de Águas e Energia Elétrica, que é uma autarquia do governo do estado. A vazão do Rio Aricanduva e a vazão do Cabo Sul de Baixo, que vem de Guarulhos e é de responsabilidade do governo do estado, chegaram no Rio Tietê e encontraram um rio onde a calha não foi afundada e onde não tem dragagem há mais de um ano. Lá o Tietê devia ter no mínimo 600 metros cúbicos de vazão, está com 300. Então, se o governo do estado não fizer nada, eu já deixo aqui a minha constatação como engenheiro civil da Escola Politécnica. Não adianta eu fazer todas as obras que eu estou fazendo no Aricanduva, os piscinões, o alargamento. Vai continuar alagando porque o Tietê, que é de responsabilidade do governo do estado, não está dragado. Mas, indo à parte eleitoral, naquela região da Zona Leste, as pesquisas indicam mais ou menos o seguinte. Em números redondos, 50% a 55% para o Pitta, uns 30% mais ou menos para a dona Erundina, uns 5% a 8% para o Rossi e 5% a 8% para o Serra. Portanto, se houvessem aqueles votos, a votação do Serra seria menor, porque ele não tem votos na Zona Leste, subiria um pouquinho
a votação da Erundina, mas nós subiríamos em dobro, porque 60 para 30 mais ou menos é o dobro. Então, a chuva nos prejudicou. Quer dizer, sem a chuva levava no primeiro turno. Não sei se levava, em vez de 48,30, podia ser 49,2. Entendeu? Podia ser 50,01. Mas a verdade é que a chuva impediu a livre expressão democrática do pensamento de pessoas que queriam ir votar. Prefeito, ontem aqui no programa a gente teve diversos debates entre adeptos da candidatura de Luiz Erundina e adeptos da candidatura de Celso Pitta, e uma coisa que os seus adversários lembraram com frequência foi o fato do senhor ter ganho no primeiro turno as eleições contra o governador Fleury. Por pouco não liquidou as eleições ali naquele primeiro turno e no segundo turno acabou derrotado. O senhor acha que há algum paralelo possível entre aquelas eleições e essas de agora? Mas nenhuma. Só alguém que é um péssimo analista. Aliás, você teve aqui o Richter e o Genuíno, não é isso? Tive. Isso. Aliás, o Richter ganhou de 10-0. Mas cada um interpreta como quer. Então vem, por exemplo, o Zé Dirceu e diz, não, ele já perdeu da Erundina em 88. Sim, porque só tinha primeiro turno. E segundo, não há que se esquecer que eles exploraram o problema de Volta Redonda, que não é nem estadual e muito menos municipal. Teve uma influência aqui e em outros lugares também. Mas a verdade é a seguinte, naquela campanha eu tive todo o tempo na frente, virou no último dia por razões emocionais de exploração de cadáver, que é coisa que eu não faria. Mas eu explico para você, em 90, que você se referiu, tinham 4 candidatos. Tinha eu como candidato, tinha Fleury como candidato, tinha Covas como candidato e tinha Plínio de Arruda Sampaio do PT como candidato. Realmente faltou um pouquinho para liquidar no primeiro turno. Mas o que aconteceu é o seguinte, sabe que o Covas critica muito o Fleury, mas é bom que eu relembre bem que em 90 o Fleury me venceu pelo apoio do Mário Covas e do PSDB. Quer dizer, não fosse o apoio de Mário Covas, do senador Fernando Henrique Cardoso. Vamos aprofundar esse debate e colocar política contra política. Segundo, o modelo de gerenciamento do Estado. E o gerenciamento é tanto em relação ao problema fiscal, ao problema orçamentário, como em relação ao problema ético e de transparência. Em relação a essa questão da incompetência, Cabreira, olha, Cabreira... Não foi eu que falei. Eu vou responder a você. Estou dizendo que o próprio ministro Sérgio Mota... E vamos, não estou aqui falando das questões... Eu vou chegar. Eu prefiro... A Luiza Erundina é muito franca. Ela disse que aprendeu, amadureceu. E um político, quando diz isso, está dando uma demonstração de humildade. Eu prefiro fazer aliança com políticos que às vezes cometem erro de incompetência, do que fazer, às vezes, aliança com governos ou com políticos que não só é erro de incompetência, é erro de malversação. E aí é que eu entro nessa questão. Por exemplo, certas denúncias é importante que venham à tona. Se o Brasil tivesse tido mais vigilância com o Collor, nós não teríamos tido aquela tragédia, Cabreira, do que foi o Collor, do qual você fez parte do governo dele. Aquela tragédia de Collor de Mello. Por isso que essas denúncias, eu não estou culpando o Banco Central. Eu acho que se o Banco Central fazer uma investigação, o jornal divulgou, abriu, o PT não investigou, o PT não tinha poder para isso, nem imagine nenhum partido. Aí a briga é com o jornal. Tem que divulgar e vamos avaliar, vamos discutir. É a transparência do processo político eleitoral. Isso faz parte da democracia. Nós, políticos, somos colocados de cabeça para baixo e de baixo para cima, de frente e de verso, porque isso faz parte da transparência. E eu acho que esse debate é fundamental. E nós sabemos que o processo eleitoral é assim. Portanto, nós não vamos fazer dessa campanha um campeonato de denúncia. Nós vamos apresentar, por exemplo, políticas sociais. E vamos mostrar o modelo de gerenciamento do Estado. Quando a gente estava democratizando esse país, onde é que estavam essas pessoas que estão aí na coligação Pitta-Maluf? Quando a gente estava lutando contra a discriminação racial, onde é que estava esse pessoal? Quando a gente estava querendo abertura política e democracia, que hoje todo mundo canta em verso e prosa, onde é que estava esse pessoal? Isso tudo nós vamos discutir. Eu estou na coligação do Pitta, político. Já que todo mundo declarou seu voto, eu vou votar no Pitta. Quero dizer que eu era um jovem estudante nessa época, não participei de nada que seja errado, participei do governo Collor com muito orgulho, saí de mãos limpas daquele governo, Genuíno. Agora, é verdade, eu não estou te acusando. Mas eu queria só dizer o seguinte, o que você coloca, às vezes a minha colocação é para o eleitor. Porque às vezes fica difícil para o eleitor, quando uma liderança, uma figura importante, que é a figura de confiança do presidente,
dá uma declaração de que a prefeita Luiza Erundina fez uma gestão incompetente, incapaz, e no segundo turno apoia, o eleitor não entende isso. Eu queria pedir eu pegar um gancho aqui. estou fazendo essas colocações. Não, você sabe, Cabreira, vamos que em matéria de claro. político, por exemplo, a briga do Maluf com a ACM já foi muito mais radicalizada do que isso. E aí estão aliança. Essa questão de Já foi muito apoiar, radicalizada. Não, mas não é isso. Nem Essa brinca questão- com o que Ô, aconteceu na sucessão do Tancredo. Sai de Isso baixo. é coisa de semana passada. Isso não é coisa de anos. Sai de baixo, não. Isso é coisa de semana passada. Os dois turnos foram instituídos. Exatamente. Cabreira, você não vai conseguir. Se compõe aqueles que têm afinidade. Cabreira, você Eu quero não vai deixar conseguir claro, convencer inclusive o quando o Genuíno, Goldman porque agora fez como a a... composição é a difícil favor falar dele, assim. então tudo está certo. Quando é contra ele, está tudo errado. Como a composição agora, como o PSDB precisa do PT para apoiar a reeleição do Henrique, eles estão negociando isso, então agora está tudo certo. Agora aí está tudo em ordem. Aí pode perfeitamente, Nós ganhamos duas aí está prefeituras em tudo São Paulo e com o certo. PSDB, Aí está Catanduva e tudo Caçapava, certo. por exemplo. Agora com a troca, Olha, mais. comparar. Agora então com o PT vai acertar com o PT a reeleição. Deputado Panudo, vamos lá, deputado. Então agora está tudo Você está certo que certinho, você é tá monarquista, tudo mas você há de válido, entender que tá. nós outros, que somos plebeus, também temos direito a eu falar. quero dizer Então não que dê o espaço aqui eu para que a quero gente dizer possa que eu sou falar monarquista. também. Eu quero dizer Veja que é bem. a segunda vez que vocês me cutucam Não, não é aqui. verdade. Eu Você quero pensa que o dizer- tempo é seu na televisão. eu Não quero é. Isso é um dizer- debate. eu quero- Pretende-se seja um debate. pretende. Deixa a Pretende. gente falar e Pretende. assim tem mais Deixa, assunto para lógico. discutir. Pode Eu quero falar. só que fazer uma colocação. Pode falar, porque agora o fala do Goldman, acordo aí. o Goldman, do vou falar acordo de da acordo. reeleição, Sem nenhum, do sem PSDB com o nada, PT. nada. Não há Isso. nada a temer. Fala desse O acordo Goldman, que nós queremos o Goldman fez uma crítica ao desenvolvimento da campanha, tanto do Serra como da Erundina. Eu não vou entrar no mérito da campanha da Erundina, que o Genuíno já o fez. A campanha do Serra foi uma campanha essencialmente propositiva. Aliás, essa é a característica marcante do José Serra. Eu não sei o que é um quer homem dizer propositiva. propositiva, sim. É um homem que propõe soluções para os problemas de São Paulo. Propõe Muito tanta bem. solução que Esta teve 13%. foi. Por outro lado, o que Foi tão bom acontecia? que teve 13%. Nós tínhamos o Sérgio Mota, que vinha com denúncias e vinha, vamos dizer assim, numa posição muito mais agressiva. Vocês mesmos criticaram o posicionamento do Sérgio Mota. Quer dizer, ao mesmo tempo, critica-se Então, o Serra... Você está de acordo com o posicionamento do Sérgio Mota? Não, espera um pouco, eu não estou de acordo com o posicionamento dele. Eu não estou de acordo que se critique o Serra por ser uma campanha propositiva, sem entrar na base da agressão pessoal, e ao mesmo tempo se critica o Sérgio Mota, porque exatamente ele fez isso. Então vamos entender e deixar claro como é que foi pautada a campanha do Serra. Não houve, e eu não estou aqui defendendo posições de acordo entre PSDB e o PT, simplesmente pensando numa eleição local de Sorocaba para ter o apoio do PSDB. Vocês precisam do não, PT. Realmente, nós precisamos e queremos, porque existem afinidades entre nós e o PT. Não nos envergonhamos disso. No primeiro turno, Não o nos candidato do envergonhamos. PFL em Sorocaba teve uma manifestação de agressividade a dois comitês eleitorais, do PSB e do PSDB, e nós fizemos uma manifestação conjunta, porque era uma manifestação democrática. Quebraram o comitê. Foi. O de intolerância lá em Sorocaba, nós fizemos um manifesto Olha, o conjunto. que eu sei em Sorocaba é que usaram até, de uma maneira muito irregular, o símbolo da campanha dele, dizendo que estava associado com drogas. Isso sim que eu acho até que é Quem baixaria. usou isso foi baixaria, ninguém justifica o que foi feito, foi um panfleto apócrifo e eu sou o primeiro a condenar. Não, mas quem então, fez é isso isso. que eu tô Primeiro dizendo. a Mas condenar. foi feito. Quem fez isso? Mas tá, que ninguém aqui está defendendo isso. O que nós estamos defendendo é que num regime de 2 turnos é natural que os partidos se degradiem num primeiro turno, mas depois, aqueles que têm afinidade, que têm pontos comuns, que têm preocupação com o social, com a política social que vai ser implantada numa cidade. Aliás, é bom falar em política A social. melhor política porque o social Singapura. é a nossa. Ó, A o melhor Maluf política fala muito social do é a Singapura nossa. e Só fez falar em 3.800 política apartamentos em São Paulo. Esse social, exemplo é muito bom. política social, tem que falar da 3.800 nossa apartamentos. Eu fui política prefeito social, de uma que, cidade sem de que dúvida não nenhuma, chega a é 500 melhor. mil habitantes em 4 anos de governo, sem gastar um tostão em propaganda política, em coisa desse tipo. Eu fiz 5 mil moradias, foi o maior conjunto de projetos habitacionais do interior do Brasil. Sem nenhum alarde, ninguém tomou conhecimento. Aqui com 3.800 apartamentos, pretende-se que fazer disso a maior obra habitacional do Brasil. Aí sim, é demagogia, é exploração barata. E essas coisas, nem o PSDB de José Serra, enquanto candidato, e nem o PT de Luiz Erundina, também enquanto candidato, Mas eu queria fazer uma colocação. Mas eu queria. Olha, eu queria. Eu não vou nem discutir, eu não vou discutir nem isso, porque isso é uma agressão que o deputado faz ao telespectador. Eu queria fazer uma colocação. O deputado Panudo colocou o seguinte, que isso não é a política do PSDB. Mas é interessante que um candidato do PSDB do Paraná
à Prefeitura de Curitiba, ele levou o programa Singapura como ideia a ser apresentado ao eleitor. Mas nós não somos contra o programa Singapura. O que nós estamos dizendo mas é explorar 3.800 moradias como a solução do problema. Há uma crítica no programa aqui em São Paulo e leva o programa no Paraná no programa do PSD. Não é isso. O programa você falar a habitação popular é igual a Singapura, Cabeira. Não, ele usou o mesmo logotipo, Singapura. Você tem projetos habitacionais. A verticalização de favela. Não. A verticalização de favela tem no Rio de Janeiro. Não, mas o nome. Há muito tempo. Aliás, tem Singapura há 20 anos. 20 anos. Há 20 anos. Olha, Singapura eu conheço só verticalização de favela, gente. É 3.500 apartamentos. Singapura. Não, mas o projeto Singapura levou o mesmo logotipo. Levou o mesmo logotipo. Essa é toda uma mistificação que nós vimos na campanha eleitoral. E é nesse sentido que eu acho que esse segundo turno pode ser muito útil muito em São bom, Paulo, vai ser ótimo. para a gente acabar com essa mistificação. É uma mistificação de em vários pontos. O Singapura não tem nada de mal, é lógico, só que ele é muito menos do que outros projetos habitacionais que já fizeram em milhares de lugares. E devem continuar aqueles e esse Singapura. Agora, transformá-lo numa vitrine nas grandes avenidas é uma mistificação. Com a mistificação, fura-fila, é uma baita mistificação. Como é uma mistificação, o negócio das obras, onde você, numa obra só, numa avenida de 5 quilômetros, consumiu todo o IPTU de um ano da cidade de São Paulo, é uma loucura, coisa inexistente. Sorocaba, Panunzio, tem um orçamento de 175 milhões. Estou errado? Não estou, porque o atual, sim. Eu liguei atual, 175 milhões. Uma avenida em São Paulo de 4,5 km custou 600 milhões. 3 a 4 vezes o orçamento de Sorocaba, 1,5 vezes o orçamento de Campinas. Isso tudo tem que esclarecer. Claro. Porque se não esclarecer... Para esse é que vai ser muito bom o segundo turno, exatamente para esclarecer isso, para ficar bem claro que o melhor programa social que a Prefeitura de São Paulo já teve foi exatamente esse, o Singapura, foi o PAS. Quem é que quer o Estado? Exatamente por essas razões é que o nosso candidato Pita teve 50% da votação. Então não pensa que o povo é bobo não, Genuíno. O Pita já teve quase 50% da votação, não menospreze o povo. O teu chefe já teve essa votação e caiu perante outras eleições. É uma mania de querer menosprezar o povo. É uma mania de querer menosprezar. O povo já deu quase 50%. Nós vamos ter o segundo turno aí. Esses assuntos todos vão ser discutidos. Eu quero que a dona Erundina venha com o programa social dela, que aliás ela não tem, e vai discutir concretamente. Aliás, não precisa a gente falar. É só ler a Veiginha dessa semana. Quem quiser ler a Veiginha dessa semana vai ver a diferença entre percentuais para a saúde, para a educação, para a moradia, comparando 3 modelos. Mário Covas, quem quiser ver a realidade Mário Covas falando de Erundina. E vai ver a afinidade entre a administração municipal de Mário Covas com o prefeito de Erundina. É a Veja que está falando. Não é propaganda oficial montada por competentes marqueteiros que faz do candidato um sabonete ou uma mercadoria para vender o eleitor. O deputado Genuíno de novo, não deixa ninguém falar. Não precisa ver a Veja não, ô Cabreira. Pega o carro e anda na periferia de São Paulo. Pega o carro como ontem, vai ficar atolado das avenidas. Esse é o que só quer que chova mais todos os dias. Ontem ficou. É a política do PT. Ontem o cidadão da Zona Norte, o cidadão da Zona Leste ficou atolado. Lógico, pois o governo do Estado. O governo do Estado não faz o que deve fazer no Rio Tietê, no Rio Pinheiro. Ontem ficou Cadê as atolado. obras do governador Mário Covas? Zona Norte e Zona Leste. Cadê as obras do governador Mário Covas? Por que que não está lá no Pacaembu? Jacupeiro transbordou. O piscinão do Pacaembu transbordou. Tudo isso nós vamos mostrar, coisa. Fez só uma enxerguezinha, mostrou a eficiência da obra do valor. Eu vou fazer o senhor devia ter um pouco de compreensão para aqueles que ficam desabrigados, não ficar torcendo para chover, para ter mais inundação, não. Para Erundina ter voto. Vocês botem acampamento e se explode e mata criança. Quanto pior, melhor. Não vem que não tem, Cunha Bueno. Vocês cuidam de um desabrigado que morre incendiado sem segurança na favelas. E vocês vão lá filmar para depois tirar voto. É verdade. É uma coisa muito triste. É uma coisa muito triste. O pessoal alagado outro dia da eleição. É uma coisa muito triste. O debate está excelente, nota 10. Eu vou fazer um breve intervalo comercial, eu volto e com a palavra em seguida para o presidente Cabreira, para o ex-ministro Alberto. O Genuíno quer me afogar aqui nas enchentes dele. Nós voltamos já já. Nesta segunda,
Suas noites vão ter muito mais emoção com as super séries. Produções premiadas, somente episódios inéditos. Segunda, no dia a dia de uma delegacia, a violência mostra sua... Tudo a favor. Por quê? Porque nós pensamos igual. Quando voltamos à Previdência em março deste ano, o presidente Fernando Henrique, numa audiência que eu tive com ele de 1 hora, me disse, eu revelo isso para você aqui. Olha, vocês estão votando com a gente, está na hora do PPB ter um ministério. Eu falei, presidente, o senhor se engana. Eu não vim lhe pedir nada. O PPB não quer ministério nenhum. Agora, se o senhor der hoje o ministério, acho que o senhor fica mal. Porque nós acabamos de votar a favor as leis da Previdência, a reforma da Constituição sobre a Previdência. Então, se está aí o nosso querido, saudosa memória, Robertão, nós invocando São Francisco de Assis, é dando o que recebe. Eu disse, presidente, eu vou lhe poupar sobre a sua imagem. Não deu o ministério. Isso foi em março. Quando foi em maio, ele convidou o Dornelles, ele não consultou o partido. Aí eu disse para o Dornelles, você pode aceitar. Então o Dornelles honra este governo. O Dornelles é uma das melhores figuras deste país. Ele pode ser amanhã governador do estado do Rio, pode ser até presidente da República. Então não é que nós estamos agraciados, eu não quero nunca indicar nada, porque pelo seguinte, Juca, você indica um ministro. Se o ministro vai bem, o mérito é dele. Se o ministro vai mal, ou tem muitas irregularidades, ou, vamos dizer, claro, roubo no ministério, está vendo? O Paulo Maluf que indicou. Para mim, os calendários é aqueles que chegam primeiro. Se eu quero subir o 5º degrau, eu tenho que subir o primeiro, depois o segundo, terceiro. E para mim, o primeiro degrau é a eleição do Pita. Então, até 15 de novembro, eu não trato de nada. Segundo lugar, o nosso partido PPB, como também o PMDB, isso que os jornais esquecem e continuam tratando de reeleição. Nas suas convenções, respectivamente, a nossa foi em 21 de março, e a do PMDB foi uma semana antes ou depois deste ano, a Convenção Nacional, os delegados de todos os estados, deputados, senadores, ministros, governadores, deputados federais de todos os estados, 300 e tantas pessoas se reuniram em Brasília e a convenção fechou questão por unanimidade. Este ano não se trata de reeleição. E por quê? Porque no entender do partido, nós temos que antes da reeleição tratar da reforma da Previdência que não se completou, segundo, da reforma administrativa e terceiro, da reforma fiscal. Veja, Juca, agora, há 3, 4 dias nos Estados Unidos, em Washington, capital americana, na reunião do Fundo Monetário Internacional, todos os maiores economistas do mundo e o FMI puxaram a orelha do ministro Malan, dizendo, você não pode levar como você levou a dívida interna em 200 bilhões de dólares. Você não pode continuar emitindo papel moeda sem que isso tenha uma consequência no futuro. Você não pode fazer um PROER para os estados, um PROER para os bancos e todos os ladrões deste país serem condecorados com dinheiro novo. Quer dizer, os banqueiros ladrões safados deste país quebraram seus bancos, assaltaram seus bancos. Não pode depois o governo federal simplesmente veio e paga a conta. Quer dizer, que... de Celso Pitta. Tanto é que o PPB foi o partido que mais conseguiu direitos de resposta junto ao tribunal. Então eu acho que todas essas questões, eu me lembro até no programa do PMDB, havia aquele gráficozinho dos números, eu acho que tudo isso o eleitor já fez a sua análise e praticamente metade do eleitorado já votou em Celso Pitta. Na questão da saúde, deputado Genuíno, a pesquisa independente, o próprio Datafolha, por exemplo, mais de 90% estão aprovando o programa PASS, o programa de saúde. Então eu acho que isso deve ser levado em conta. Eu acho que esses números não são números que nós, dos partidos políticos, estamos inventando. São números traduzidos pelo eleitorado, que manifestou nas urnas e que se manifesta em pesquisas independentes. Tudo bem, veja bem, isso daqui é evidente que se tem que respeitar, e ninguém deixa de respeitar. Ninguém deixa de respeitar a votação que o Pitta teve, o que ele vai ter amanhã e quem vai ter. Todos são respeitáveis. Nem por isso, o fato de alguém ter uma votação XYZ lhe dá uma determinada qualidade de dono da verdade ou dono da mentira. Não é nada disso. Não é porque um tem mais votos que o outro que ele é dono da verdade. Eu me lembro, minha primeira eleição, deputado estadual, quando nós éramos do MDB, a Arena teve 75%, o MDB teve 25%, e vivíamos debaixo da pior ditadura que esse país passou, ditadura militar.
E nós depois viramos o jogo, derrotamos, mostramos que era uma ditadura assassina, matou gente, fez o diabo. E nós tínhamos 25% quando eu me elegi, era uma minoria da bancada lá, e o Cunha Bueno estava lá, do outro lado, evidentemente, do outro lado. 25% nós tínhamos apenas deputados. Ora, isso não quer dizer, o fato dele ganhar a eleição agora não significa nada, como um dia nós ganhamos com o Quércia, ganhamos com o Fleury, não significava, inclusive, que era bom. Foi demonstrado, às vezes, em alguns momentos, que isso daqui poderia ter sido um erro, inclusive. Nós achamos, eu acho, que é uma enorme mistificação que existe hoje em relação ao Maluf e ao Pita. Considero que eles realizaram uma administração ruinosa para a cidade de São Paulo. É evidente. Bom, isso na sua opinião, que foi ruinosa. Eu só posso dar a minha opinião, não posso dar a tua. Eu só posso dar a minha. Eu só posso dar a minha opinião. Da administração do Quércia e do Fleury, que é do partido de Vossa Excelência, essa não foi ruinosa, não. O Banco do Estado está uma beleza, o Covas assumiu o governo, está tudo em ordem, nunca teve o Estado de São Paulo tão próspero como está. Isso graças à administração do seu partido, do PMDB, seu Quércia sucedido pelo Fleury. Acabaram com o Estado de São Paulo. Está aí o resultado. Bem, então, continuando aquilo que eu estava dizendo, uma administração do Maluf é ruinosa, ela vai além disso. Por isso, nós vamos mostrar isso daqui. Eu queria só fazer. Então, ela é ruinosa para a cidade. Ela é ruinosa na só pode ser a minha. Eu não me espelho na sua, evidentemente. É minha. Claro que é minha. Aí eu queria fazer só uma. Então, veja bem. O que eu acho importante. O que eu acho importante hoje é que a gente vá para uma campanha eleitoral do segundo turno e seja exposto tudo isso. Não quer dizer que a gente ganhe, posso perder. Claro. E o fato de eu perder não significa que eu não tenho razão. Hitler ganhou eleições. Hitler ganhou eleições e implementou nazismo. Em matéria e nem por isso ele tinha razão, era um assassino. A gente tem autoridade para criticar o Collor, a gente perde a eleição e tem autoridade para criticar. Isso tem autoridade. O Estado de São Paulo está quebrado, quebraram o Banespa. E a Prefeitura de São Paulo está quebrada. A Prefeitura de São Paulo está quebrada. Essa Prefeitura está quebrada, viu? É a única que paga em dia. Está quebrada, essa Prefeitura está quebrada. Vamos ver o que vai acontecer com essa cidade no ano que vem. Ganhando só que a prefeitura do PPB, o dinheiro para as políticas de saúde. Quer gritar, vamos gritar. Quer gritar, vamos gritar. A prefeitura do PPB, a prefeitura do PPB paga em dia as contas. Vai aqui em São José dos Campos para ver a administração da sua prefeita do PT. Atrasado, não paga ninguém. Não vai encontrar com treta, não. O único que paga em dia é o governo municipal. O governo de São Paulo pergunta para qualquer fornecedor, é o único que paga em dia. O governo do Estado não consegue pagar em dia. Graças ao Sabe o que diria o Sérgio Mota nessa mesa? Não é verdade. Você sabe o que diria o Sérgio Mota? Em dia todos os compromissos assumidos do governo. Você não pode eventualmente estar atrasado com compromissos que foram assumidos anteriormente, no governo anterior. Não no governo Mário Covas. Não no governo Mário Covas. O governo Mário Covas ele está pagando em dia. Perfeitamente em dia. Até agora. Não fez nada. Não fez nada, Cunha Bueno. Porque você só anda de helicóptero e de avião nesse estado. Se você andasse de automóvel, a pé como nós andamos, você veria quanta obra. Não obra faraônica. Obra que serve ao povo. Obra útil. Obra que vai ao interior. Como eu vou no interior. Não, você não tem visto nada. E o governo do Estado não paga nada porque herdou o governo do Estado quebrado. Inclusive pagou em dia. Pagou em dia as obras superfaturadas lá das águas espraiadas. Pagou em dia. Por que Vossa Excelência não move um processo? Eu já entrei. Obra superfaturada no metrô. Eu já entrei. Eu já entrei na Procuradoria. No governo do Goldman. Eu já entrei na Procuradoria. Parte superfaturada está lá. Eu já entrei na Procuradoria, o Palácio viu? do Planalto, que virou comitê eleitoral, veio aqui na véspera da eleição lançar a pedra fundamental. Eu já fui ao Ministério Público, viu? Não se preocupe, não. Com o mesmo contrato superfaturado que o próprio Goldman denuncia. Então veja o que é superfaturamento. Isso é conversa para dia. Eu queria fazer uma pergunta para o deputado. O único poder público que paga em dia no Brasil hoje chama-se Prefeitura Municipal de São Paulo. Não é verdade. É a prova que ele não viaja por esse estado e nem por esse país.
Nós temos um sem número de prefeituras do interior pagando perfeitamente. Aliás, essa cidade está quebrada, São Paulo está bem paulistano, vai ver o que vai acontecer com São Paulo no ano que vem. Lá vem de novo. Lá vem de novo. Está quebrada. Pior, melhor. Para os projetos sociais. O orçamento foi para a Câmara Municipal sem prever. Eu sei que no Vossa orçamento Excelência quer que a esteja questão do quebrado. transporte vai ter aumento de tarifa. Olha, vocês vão ver o que vai acontecer. O que vai acontecer? A Bovita vai assumir, nós vamos continuar realizando projeto social magnífico na cidade de São Paulo. Presidente Cabreira tem uma questão para colocar para o deputado Alberto Gomes. Presidente Cabreira, por favor. Eu queria até aproveitar, eu acho extremamente saudável isso. E a minha primeira, eu só queria reforçar isso, que eu acho que 50% do eleitor julgou as propostas de Paulo Maluf e de Celso Pitta, porque elas foram desnudadas, foram criticadas, ele apresentou a sua proposta e 50%... Mas eles acham que não foi. Não, mas eu queria até fazer uma pergunta... Não, eu queria fazer uma pergunta para o deputado Goldman. Peraí, mas eu queria fazer... Eu queria fazer a pergunta para o deputado Goldman. Não, eu queria até... Porque... Não, eu queria só fazer uma pergunta. Vai ter o segundo turno, ele não teve 50%. Eu quero fazer uma pergunta. E o Maluf já teve 48% e perdeu. Eu queria fazer uma pergunta até para o deputado Goldman, até por curiosidade minha, pelo seguinte: há um zum muito grande a respeito dessas obras do metrô. Há denúncias de superfaturamento dessas obras que foram continuadas. Há alguma coisa nisso, deputado? O senhor que milita, que é engenheiro, que trabalhou nessa área, ou ela está totalmente regularizada, perfeitamente em ordem para ser continuada? Olha, eu não milito na área do metrô, porque eu não milito na área de... Militei não, porque são gestões que foram feitas a licitação. Pêssego porque interessava atacar o Pitta. Na área do metrô, como não interessava atacar o PSDB, o senhor não falou nada. Essa é a verdade. Eu pergunto isso. O PMDB em São Paulo alugou o seu partido para ajudar o Serra na eleição de prefeito. Mas não alugou, eu já disse, quem sabe que negócio de alugar e vender, comprar é com você. Quem sabe bem é o Quércia, é o PMDB, é o Quem sabe aluguel de compra e venda é você. Isso. O eleitor é testemunha. É você. Só falou da Jacopêssego. Você não tem nenhuma autoridade moral para cobrar ninguém. Do metrô, não. Eu queria só responder. Deixa eu responder. Essa pergunta que eu fiz... Tem mais moral que Vossa Excelência. Não vem com o negócio de autoridade moral, não. Não vem, não. Presidente Cabreira vai... Eu não fiquei trocando de partido por baixo do pano igual Vossa Excelência, não. Começou militando no PCdoB, depois passou pro MDB, depois foi ministro. Você é um esbirrozinho da ditadura. Cala a boca, vai, que você não vale pra nada mesmo. Vai. Você não vale pra nada mesmo. Vai lá. É você que não vale. Você é um... Não, um instante. Que isso? Calma, tranquilo. Não vale nada. Deputado Antônio Cabreira, o presidente Cabreira, presidente do PFL de São Paulo, o deputado Coelho vai se acalmar um pouquinho, tudo calmo. Quero fazer duas perguntas aqui. Agora vou falar eu e o Genuíno só. Genuíno, pergunta aqui o telespectador. Podia responder a pergunta do Cabreira? Perfeito, pode responder. Eu só queria, eu vi essa pergunta. Pode responder. Não tem nenhum... Já com o Pêssego você fala do metrô, não. Não, eu quis fazer só essa pergunta. Estava comprado. Eu quero só realçar assim. Eu queria só dizer, esclarecer para o deputado Gold, que eu fiz a pergunta, não tem nenhum sentido de ofensa. Peraí. Não há dúvida nenhuma. Eu fiz porque ela foi feita. O que eu estou dizendo a você é o seguinte: as obras do metrô, elas são calculadas historicamente na base de 100 milhões por quilômetro. Túneis, estações e tal. Só 100 milhões por quilômetro se criticou sempre, desde as primeiras obras do metrô, desde o governo que fez Faria Lima, passou por todos, passou por Maluf, passou por Montoro, passou por Quércia, passou por Fleury. Sempre se criticou que 100 milhões por quilômetro de túnel de estação de metrô, com estação de metrô, quer dizer, uma linha de metrô, era muita coisa por um quilômetro. Então, veja bem, é uma crítica real. Eu não sei se é superfaturado, porque desde o primeiro momento, desde todos os governos é isso. Se diz que na Europa é muito mais barato, que em Portugal e Lisboa se faz... As mesmas empresas nacionais fazem mais barato. Então, encerrar esse processo e abrir uma nova licitação, para que pudesse ter uma transparência. Mas veja bem, quando o Jânio fez essas concorrências, tem todo um processo. O Jânio fez as concorrências. Preços elevadíssimos. Todos, preços elevadíssimos. Quando a Erundina entrou, mandou parar todas aquelas obras, ela refez os preços. Está tudo isso documentado. Isso eu digo no metrô. E ela... Não, eu estou fazendo a comparação daquelas obras. Do metrô, de fato, desde o começo, desde os primeiros governadores, desde começar até agora... Foi aberto se no diz que foi. Quércia, né? Qual? Essa.
que essa que foi lançada a pedra fundamental agora por presidente... Essa ainda foi eixo do Montoro ainda, foi negócio da Paulista. Foi o metrô da Paulista, começou no final do governo Montoro, o Quest começou, o Fleury tocou um pedaço, parou e agora está dando continuidade. Inclusive, me parece, eu não conheço, o Covas, me parece, declarou isso outro dia, que houve uma renegociação baixando-se os preços que estavam estabelecidos antes. Agora, mesmo assim, se custar 100 milhões de metrô, um quilômetro de metrô, aquela avenida, que é uma avenida, você sabe que é uma avenida, o nosso prefeito aqui sabe que é uma avenida, custa com um córregozinho, que é nada mais do que uma caixinha de concreto, a 120 milhões o quilômetro. É mais caro que um quilômetro de metrô passando por baixo da Avenida Paulista. Então, essas são as comparações que eu fiz e que eu disse o seguinte, esse dinheiro está saindo aí pelo ladrão. Eu não sei como é que sai tanto dinheiro, pelo ralo. É barbaridade. É bem administrado, por isso é que tem dinheiro. O que eu sei que foi mostrado no horário gratuito, e a defesa, inclusive, que não é apenas a construção de uma obra, mas é o vulto do preço, seria no sentido da desapropriação que ocorreu. E realmente... Na minha opinião, precisava ter muita autoridade para fazer aquele tipo de desapropriação. Desapropriação não é nada lá, o Cabeleiro. Você não conhece a região. Aquela desapropriação não tinha nada. Eram barracos, não eram proprietários. Pagou-se 1.000 ou 1.500 a cada. Não estou falando de Jaco Pêssego, inclusive começou no governo Erundina, no governo Jânio, passou pelo governo Erundina e terminou no governo. Eu estou falando da Avenida Águas, todas elas, todas do governo Jânio. A Erundina conseguiu uma renegociação de preço, baixou, mas não deu andamento. Por isso que eu acho deu só andamento ao Jaco Pêssego. Por isso que eu acho que não é possível. Aí eu queria fazer uma colocação. O preço que a Erundina renegociou da água espraiada foi a 150 milhões, reduziu a 150. Então mostra. Está no Tribunal de Contas. Está lá. Não adianta gritar alto aqui. Está lá no Tribunal de Contas. Só um instantinho. Está nervoso por quê? Só um instantinho. Só um instantinho. Que é isso? Você pode dizer tudo, Erundina. Menos dizer Vai no isso. Tribunal de Contas. O Maluf pegou a Prefeitura de São Paulo. O Maluf pegou a Prefeitura de São Paulo. Com as finanças saneadas, com o orçamento correto. E ele mesmo disse isso. Isso, graças ao Gênio Quadro. Só um instantinho. Graças ao Gênio Quadro. Graças ao Gênio Quadro. Foram 4 anos de Luiz Erundina. Graças ao Gênio Não dá, Quadro. Coelho. Você fica posando de bonzinho aí, atacando todo mundo, não pode. Só um instantinho. Só um instantinho. Não, eu tô defendendo a Luiz Erundina, fica posando de bonzinho, atacando todo mundo. Só um instantinho. Um minuto. Fala a verdade, porque todo mundo é nervoso aqui. Só um instantinho. O único honesto é a Dona Erundina, o único que bonzinho é o seu Sérgio Mota, quer dizer, ninguém mais presta. Um instantinho, só um minuto. Um minuto para o deputado. A obra do metrô está tudo em ordem. Deputado Campanha, só um instantinho. A Pêssego é ruim, a do metrô é formidável. Só um instantinho. O deputado Alberto Góes vai ter um minuto para concluir o seu raciocínio. Depois nós voltamos. Essa Avenida Água Espraiada, a Erundina renegociou o contrato todo por 150 milhões. E eu achei que já estava caro. Pela análise que eu fiz, já estava caro, mesmo caro. O Jânio tinha feito muito mais. Só que ela parou, não andou aquilo lá. Depois veio o Maluf e conseguiu fazer isso por 600 milhões. E você me explique legalmente como é que é possível, até porque você tem uma limitação de 25% acima do valor do contrato. Ninguém entende isso, ninguém sabe. Bom, eu fiz o que tinha que fazer, mandei isso daqui ao Ministério Público, pedi ao Ministério Público a verificação, e mais adiante a gente vai ver, não sei quando que a gente vai ver essa verificação. Espero que seja antes da eleição, para não ficar a dúvida. É o que eu acho. Não, eu pessoalmente não tenho dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida nenhuma. A Excelência lança uma dúvida. A duplicação da rodovia Fernão Dias, que é 540 quilômetros de rodovia, duplicação com túneis, com viadutos, com tudo, está custando 600 milhões. Isso. Nós vamos voltar a este tema e aos debates. Aquilo é uma avenida de 4,5 km, custa também 600 milhões. Não é possível, contra 540 quilômetros de duplicação da rodovia Fernão Dias. O deputado Goldman tem tanta razão nos seus argumentos que ele falou isso todos os dias no seu programa eleitoral e o resultado está aí. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já aqui no estúdio da Record. Desde os anos 40, os paulistanos conhecem o sabor do verdadeiro Bauru. 3 tipos de queijo fundidos, fatias de pepino e tomate, rosbife de verdade, num pão francês fresquinho. Tá no ponto. Agora é só comer. Bauru do Ponto Chique. Uma combinação perfeita de ingredientes no sanduíche mais caprichado, mais recheado de São Paulo, com a tradição do Ponto Chique. Bauru do Ponto Chique. Irresistível. O verdadeiro sabor paulistano. Brasil Shop.
Primeiro Congresso Brasileiro para Lojistas de Shopping de 14 a 16 de outubro no Palácio das Convenções do AMB. Debates com executivos do McDonald's, Zoom, O Boticário, Vila Romana, Casa do Pão de Queijo, Colors Valdac. Da Luiza Erundina. Por exemplo, no governo da Luiza Erundina teve enchente? Teve. E nós nunca negamos isso. E nem fizemos campanha demagógica que não tinha enchente, que tinha resolvido o problema das enchentes. Agora, se enfrentava limpando as bocas de lobo, se enfrentava com a administração regional. Elas não eram loteadas como são hoje, as administrações regionais. É uma para cada vereador, inclusive a Justiça Eleitoral pegou vereador despachando dentro da administração regional. Isso tudo nós vamos mostrar que é um modelo diferente de gestão da prefeitura. E por isso que nós somos confiantes que o segundo turno existe exatamente para esse tempo maior, é o tempo igual, os candidatos vão se expor. A Luiza Erundina é uma candidata conhecida, tem uma exposição muito grande, e o candidato adversário é um candidato que vai se expor, vai ser forçado a dizer a que veio, independente do seu chefe, do seu padrinho, no segundo turno. Pergunta ao deputado Cunha Bueno e possivelmente ao deputado Gomes, se ele quiser responder sobre isso. O PAS, deputado Cunha Bueno, a pergunta é da Maria Eugênia Alves, ela dá aqui o telefone, etc, etc. O PAS, o PAS, é o primeiro passo para a privatização da medicina. O doutor Nelson Proença, reeleito hoje vereador pelo PSDB, fez graves advertências sobre o negócio do programa. O Maluf vai lançar um programa semelhante na educação, o PAE, PAI. Gostaria de saber dos senhores, a saúde e a educação não devem ser obrigação do Estado? Como poderão ser privatizados? Sendo assim, qual a função das obrigações sociais do governo? Deputado Cunha Bueno. A saúde e a educação, como deveres do Estado, tem acontecido o que aconteceu ao longo desses últimos anos e em todas as administrações. A saúde sempre teve uma situação bastante crítica e muito difícil, e quem sofre com isso foi a população. A transformação desse modelo de saúde para o plano de atendimento à saúde, o PAS, melhorou em muito a condição de atendimento ao cidadão. Isso quem diz não sou eu. Isso é pesquisa da Datafolha, por exemplo, que diz que 90% da população prefere esse tipo de atendimento do PAS ao que era praticado anteriormente. Então eu acho que essa é uma experiência absolutamente válida. Se ela está funcionando, nós devemos incentivá-la e expandi-la para outros setores da administração pública. Portanto, eu acho que o que interessa é o bem-estar da população e não a filosofia das pessoas e aquilo que as pessoas acham que pode ser melhor. O que é melhor é o que realmente é melhor. Se o PAS está funcionando, se 95% da população está de acordo e prefere esse tipo de atendimento, por que não estendê-lo à maioria da população? Eu sei que o meu tempo está esgotando, eu quero aqui, em respeito ao telespectador, pedir desculpas aqui pelo incidente que houve, mas é exatamente em respeito ao telespectador, que a população de São Paulo, já 49% demonstrou preferir o candidato Celso Pitta, ficar ouvindo aqui coisas que não são verdades do nosso amigo Goldman, que não é de hoje que ele vem fazendo esse tipo de provocação para comigo. Portanto, quero pedir desculpas ao telespectador. Deputado federal Antônio Carlos Panunzio, vice-líder do governo da Câmara. Na verdade, acho que todos nós temos a plena compreensão que democracia é a tradução da vontade da maioria, sem dúvida alguma. A maioria que não foi absoluta, ficou abaixo dos 50%, é muito claro e importante que se diga isso, fez uma opção nesse primeiro turno, calcada nas informações que recebeu, na forma que a Lei 9.100, que a meu ver é uma lei muito falha, que nós aprovamos para regulamentar esta eleição municipal, apenas esta. É preciso que o Congresso enfrente a realidade de trazer novamente, refazer o Código Eleitoral, para que nós tenhamos uma lei definitiva para todas as eleições e não a cada eleição uma nova lei. Então, nesse momento, nessas circunstâncias, 48% ou 49%, nestas circunstâncias, optaram pelo candidato do senhor Paulo Maluf. Ora, a lei dispõe que serão 2 turnos. No segundo turno, evidentemente, as circunstâncias da campanha serão outras. Os candidatos terão que se apresentar um pouco despojados dessa parafernália de produções milionárias de televisão. Isso certamente vai permitir que o povo de São Paulo analise bem as propostas. Conhece os dois. Aliás, conhece o patrocinador do Pitta, não conhece o Pitta, mas conhece a Erundina. Erundina tem um passado,
tem uma história em São Paulo. E eu entendo perfeito, não sou contra nenhuma renovação. Eu entendo perfeitamente que o povo vai poder julgar e vai julgar certo em São Paulo. Deputado federal Alberto Gold, do PMDB, foi candidato a vice-prefeito de São Paulo ao lado do professor Aristodemo Pinotti. Eu acho que a característica principal do democrata é quando ele respeita, não aquele que tem a maioria, mas respeita as minorias. Eu sou minoria. Já fui minoria um dia, debaixo da ditadura. Depois já fui maioria, ainda debaixo da ditadura, depois conquistamos o regime democrático, continuei sendo maioria. Hoje volto a ser minoria. Assim como eu respeitei as minorias quando eram minorias, eu quero que respeite a minha minoria, agora que eu sou minoria. Característica da democracia é essa. Portanto, eu posso opinar sobre todas as questões sem que ninguém queira cobrir a minha opinião com dizer, não, mas tem 50% ou 60% que não acham o que você pensa. Tudo bem, eu respeito, claro que eu tenho que respeitar. E a decisão de 50% a 60% sempre. Só que eu mesmo tendo 40, 30, 20 ou 10 ou 1, eu quero ter o meu direito de expressão e de opinar. Eu acho que eu devo expor aquilo que eu penso. Expus isso daqui na campanha eleitoral, vou continuar expondo de hoje para diante até enquanto eu tiver boca. Porque tenho a plena convicção de que essa administração municipal de São Paulo foi das mais ruinosas que São Paulo já teve. Eu espero que um dia isso fique claro. Pode não ficar claro na campanha eleitoral agora, mas um dia ficará. O presidente do PFL de São Paulo e ex-ministro Antônio Cabreira. O que eu só queria colocar, quando eu digo maioria, não é que aqui está tentando prevalecer a posição de alguém sobre outro. É que eu digo maioria, é que essas questões elas foram debatidas exaustivamente no horário eleitoral. Foram feitas essas colocações de números, de comparações de preços, e o eleitor fez o seu julgamento. Nós não podemos desprezar a capacidade de julgamento do eleitor. Um fez a acusação, o Pita se defendeu, enfim, isso foi extremamente, num processo democrático, debatido, e 49% votaram favoravelmente. E aqui eu queria até fazer uma colocação. Só para informação. Eu queria até fazer aqui a seguinte colocação. O PAS não é privatização. Nenhum hospital foi dado ou vendido, nada disso. Tanto é que 90%, eu insisto, da população continua aprovando o sistema porque dá atendimento sem fazer a privatização. É o dinheiro da prefeitura que dá esse tipo de atendimento. E a última colocação que eu só queria fazer aqui é o seguinte, esses túneis, quando se fala dessas obras, foram licitações abertas na gestão Jânio Quadros. Eu acho que o mal dos governantes atuais são parar em obras. Isso sim dá um prejuízo para o tesouro muito grande. Você abre um túnel, o quê? Enterra esse túnel, joga todo o dinheiro que ali foi colocado. Então a gestão Maluf teve a capacidade, a habilidade de continuar essas obras que aí estavam.